Bom dia, turma. Bom dia, sétimo ano. Nós vamos começar agora a nossa aula do capítulo 5, Reformas Religiosas. E como na semana passada foi a nossa avaliação, eu não passei do dever de casa. Então a gente vai já começar direto nesse capítulo. Reformas religiosas. Durante o período moderno, muitas transformações ocorreram na Europa. Neste capítulo, vamos estudar o contexto de surgimento das reformas religiosas que geraram mudanças profundas nas sociedades daquela época. Aí, na nossa capa, nós temos a imagem da Bíblia traduzida por Martinho Lutero no século XVI. Na foto, a Bíblia em si é uma edição de 1720. Tá, mas por quê? Por que temos essa versão de tradução como algo importante para o período? Bem, isso a gente vai ver mais pra frente, né, ainda nessa aula, mas a tradução da Bíblia para outras línguas era algo significativo no que tange, no que está dentro da questão das reformas protestantes. Porque tem a ver com a ideia da livre interpretação da Bíblia, também a tradução dela, pois antes ela era só em latim, era só na língua oficial da igreja. Contexto histórico europeu. Como vimos no capítulo 4 do Renascimento e Humanismo, houve uma grande difusão de ideias humanistas durante o período que ficou conhecido como Renascimento. A circulação dessas ideias foi facilitada por algumas inovações técnicas, como a substituição do pergaminho pelo papel e também a invenção da prensa móvel, que contribuíram para diminuir os custos e o tempo de produção de livros. Então, a questão da prensa móvel foi uma grande inovação da época, porque até aquele período, como é que se era produzido os livros? Se fazia uma versão, o autor fazia uma versão do livro, e essa versão ia para a mão de, geralmente, um monge ou um padre que era responsável por fazer a compilação. O que é compilação, professor? Seria escrever o livro em outras edições, que não a original. Eles não iam pegar lá o que o autor fez e passar um risco, fazer alguma coisa na versão original. Eles iam escrever em outro, com páginas em branco, eles iam completando. E esses monges e padres se chamavam monges copistas, porque era a função deles, era pegar textos e ir copiando, fazendo outros livros daquele. E tem a edição original, que o autor escreveu, e as outras edições, que são a dos copistas. Edição 1, edição 2, aí, geralmente eles botam os anos. Edição de 1710, edição de 1780, por aí vai. E antes era assim que se fazia as edições. O, o autor escrevia, passava por esses monges ou padres e eles iam escrevendo. Com a invenção da prensa, ficou muito mais fácil, porque o autor podia escrever, ele ia lá e escrevia, e ele ia na prensa e o responsável por operar a máquina só ajeitava ali na prensa como seria a sequência de palavras, a sequência de letras e pronto. E prensava no papel e fazia uma nova página muito mais rápido do que uma pessoa copiando à mão. E a questão da prensa, ela também ajuda a manter as histórias, os livros, as informações que o autor escrevia
mais originais. Por quê? A prensa, ela dependia de uma pessoa, não era qualquer um que sabia mexer. Depende da pessoa ajeitar ali as palavras na prensa antes de bater e meio que passar a informação para o papel. Com os copistas, podia haver uma ordem tipo, ó, essa palavra aqui muda, ou não escreve essa página aqui não está de acordo com o que a gente pediu. Porque algumas obras eram financiadas pela igreja, ou podia ser financiada por um nobre que não gostou de uma determinada parte da história, e o financiador ele podia pedir para tirar uma parte do livro sem que o autor quisesse. A obra original provavelmente ficaria intocável, mas as edições que seriam as que viriam a ser vendidas muito provavelmente tinham o risco de serem manipuladas. Então a prensa ela vem para ajudar a dar mais veracidade às edições de um livro. Além de aumentar muito mais o tempo de produção e diminuir os custos. Era mais barato, porque um copista ele podia ficar um mês fazendo um livro. Afinal, ele tem que escrever do próprio punho. Pode haver erros, se vier erros vai ter que começar tudo de novo. E escrevendo na mão. Já a prensa é um processo mais mecânico, é muito mais rápido. É ir lá, botar o papel, bater e pronto. Se estiver errado, é mais fácil de refazer. Então, diminuiu muito o tempo e o custo, porque esse tempo que o copista ficava lá escrevendo, tinha que ser pago, é um trabalho. Então, a prensa ela veio para diminuir tudo em relação à quantidade de tempo e custo relacionado à publicação de uma obra. Com um volume maior de ideias e informações circulando de maneira mais rápida, houve uma aceleração do processo de transformação da sociedade europeia. Assim, muitas ideias até então consolidadas passaram a ser cada vez mais questionadas, entre elas várias relacionadas à fé e à Igreja Católica. Então, livros eram mais fáceis de produzir, estava se tendo já com os humanistas e depois os renascentistas a ideia de se educar mais as pessoas, espalhar a educação. Então a gente tinha pessoas estudando, aprendendo a ler, a escrever, a pensar por si mesmas, a ter pensamento crítico e também a observarem o mundo, terem ideias por si só. Com isso também está tendo mais produção de conhecimento, mais conhecimento circula dentro da Europa. A prensa ajuda a fazer isso porque os livros saem mais rápidos, então as pessoas têm mais acesso a livros, a mais quantidade também, porque a prensa ela produz muito mais do que um copista. Junto à velocidade de produção, temos a velocidade de disseminação de ideias. Os livros eles circulam mais rápidos, eles chegam na mão das pessoas mais rápidas, as pessoas leem e debatem mais rápido sobre eles. Isso inclusive dá tempo dos autores produzirem mais livros, porque terminei um livro, já tá indo, já estou vendo que as pessoas estão gostando, vou fazer um próximo. Ah, não, as pessoas não estão gostando muito, então vou fazer um outro sobre outra coisa. E essas coisas ajudavam. E essas ideias circulando com muita velocidade colaboraram para que os cidadãos europeus da França, Itália, Inglaterra, Portugal, Espanha, dos países europeus, colaborou para que eles começassem a ver de algumas coisas que a igreja tomava como uma verdade, principalmente em questão a coisas naturais.
Eu falei disso nas aulas do capítulo anterior. Questões relacionadas a, digamos, por que as ondas acontecem? Porque as estrelas estão, digamos, nessa formação no céu. O que é a estrela cadente? Essas coisas naturais que dá para observar e a gente pode, com o tempo, compreender através de observação, foram sendo questionadas com mais facilidade, porque eram questões que são da natureza. Eles podiam até entender, em muitos casos acontecia isso, de que a igreja estava tentando dar uma explicação com base em sua fé, mas que a natureza não se comporta conforme a fé que estava sendo falada. Mas aí também começou a ter um contexto de questionar a fé em si mesma. Principalmente nas questões de interpretação. De que o que está na Bíblia pode ser interpretado por qualquer pessoa. Essas questões de livre interpretação de fé, de cada um poder interpretar o que está escrito e não precisar depender de uma grande instituição como a Igreja Católica, começou a se espalhar porque as pessoas estavam começando a se sentir mais acessíveis a conhecimentos. Elas estavam aprendendo mais. Então, o conhecimento faz as pessoas começarem a questionar o mundo à sua volta. E o mundo europeu era um mundo católico. Era um mundo de extrema fé no dia a dia. As coisas eram muito, antes da Idade Moderna, muito explicadas por questões de fé. Não se sabe, você vai perguntar para um padre, vai perguntar para um bispo, porque as coisas acontecem desse jeito. Então, quando a ciência começou a evoluir, e eles começaram a ver que muitas coisas naturais tinham uma explicação racional, que não necessariamente estava batendo com o que a igreja falava, eles começaram a se perguntar se também em questões de fé a igreja não podia estar equivocada. A prensa móvel de Gutenberg foi o primeiro tipo de prensa europeia. No século XV, o alemão Johannes Gutenberg aprimorou a técnica de impressão com tipos móveis. Nesse procedimento, os tipos móveis constituem uma espécie de carimbo de metal, com as marcações das letras. Esses tipos são organizados de acordo com o texto que será impresso, e uma tinta é aplicada sobre eles. Depois, os tipos são pressionados contra uma superfície, em geral de papel, gravando assim o texto. O processo semelhante ao inventado por Gutenberg já era utilizado em algumas regiões do Oriente, porém sem a mesma eficiência. Então, como era? Eu vou mostrar a imagem para vocês terem uma réplica da imprensa de Gutenberg, para vocês terem ideia de como funcionava. Tá vendo isso aqui? A gente pode ver que é uma mesa com uma coisa aqui para fazer pressão. E nessa coisa para fazer pressão tinha uma chapa de metal que ali você ia botando as letras. Aí você organizava de conforme estava o texto. Aí organizando você... Essas letras que a gente chama de tipos. Porque tipos é porque podia ter uma letra um pouco mais caprichada, com mais alguns adornos. Podiam ter letras que eram mais de forma, mais de máquina, para serem mais simplificadas. Por isso a gente chama tipo. O tipo, quando você fala sobre letras, é o estilo de letra que a gente está usando. Não tem no Word, quando a gente faz trabalho, que tem lá... quando a gente vai escolher o estilo de letra, tem Times New Roman, tem Calibra 12, Arial. Esses são tipos. E na época tinham seus. E eles escolhiam, o autor, o dono do livro, escolhia, vai ser esse tipo de letra. Aí eles organizavam na chapa as palavras, as letras para formar as palavras, com o espaço certinho, tudo certinho.
Aí e essa chapa, ela era presa ali na prensa e se passava tinta. Aí botava o papel onde aqui nesse apoio, que é a mesa, e se batia. E descia a prensa. Aí aquela coisinha ali que é uma alavanca, então vai girando, 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 que vai fazendo pressão. Aí quando prendeu, fez a prensa do papel, tá aí passado a informação do texto do livro para o papel. Lógico, com o tempo tiveram autores que já foram fazendo seus livros pensando na imprensa. Então, acabou uma página, já prensa ela. Acabou uma página, já prensa ela. Mas geralmente o escritor escrevia o livro todo e dava para alguém fazer a prensa. E como eu falei, é o primeiro da Europa. A ideia de prensa, que é praticamente um carimbo, como o texto fala. A ideia do carimbo é a mesma coisa. Tem uma coisa escrita no carimbo, a gente passa na tinta e bate no papel. A ideia da prensa, ela já existia no Oriente. A gente tem relatos de prensa na China, a gente tem relatos de prensa no mundo muçulmano, a gente tem relatos de prensa no extremo leste, lá na ponta da Ásia. Tem relatos de prensa na Índia, mas em, digamos, eficiência, em conseguir produzir o texto de maneira correta e mais rápido, a Gutenberg foi a melhor, digamos assim. E foi ela que realmente revolucionou, que tornou de fato as coisas mais rápidas de serem prensadas. Então, grande parte dos livros na Europa era produzida artesanalmente, por meio de cópias escritas à mão, que são, que eu falei, os monges copistas que tinham esse trabalho específico de ficar fazendo as cópias. Durante a Idade Média, a Igreja Católica desenvolveu forte tradição na produção desse tipo de livro, feita por monges chamados copistas. Dessa maneira, a prensa inventada por Gutenberg permitiu que os livros impressos fossem produzidos com mais qualidade e rapidez, ampliando sua difusão e contribuindo para que a Igreja perdesse parte do poder que possuía por deter muito do conhecimento escrito do período. Então, de fato, com a prensa, se teve outras opções, porque a prensa é um objeto. Uma pessoa com dinheiro pode comprar a prensa. E comprando a prensa, ela está dando opção a escritores, a pesquisadores, poderem fazer as edições de seus livros pensados com ele. Isso tira o monopólio. O que é monopólio? É o controle único por um indivíduo ou instituição. Isso tira o monopólio da igreja sobre as cópias de livros, que antes eram feitas por monges. Mas professor, não entendi. Se eram monges que copiavam livros escrevendo, não podiam ter outras pessoas que escreviam para poder fazer outras cópias? Sim. Pessoas que escreviam podiam, lógico, poder produzir seu próprio grupo, digamos assim, de copiadores. Mas a gente tem que entender que não era tão fácil o acesso ao conhecimento, e dentre o conhecimento está a escrita, e também é um estilo de vida que é voltado para isso. Os monges copistas, eles tinham a tarefa de fazer cópias de livros. Eles eram treinados e passavam sua vida para isso. O sustento de comida, abrigo, essas coisas, é a igreja que dava para eles. Então, era um estilo de vida que não era lucrativo, que poucas pessoas se sentiriam à vontade para poder viver. Por isso que a igreja tinha essa capacidade de manter essas pessoas trabalhando nas cópias de livro, e elas se tinham a vontade de se manter assim porque tinha questão de fé, tinha questão de gosto até pelo trabalho. Então, na Idade Média não surgiu outros concorrentes a copistas porque
precisava de uma instituição ali bancando os copistas. E a igreja que tinha essa capacidade. Com a prensa, sai o monopólio, mas assim, não pensem que a prensa foi algo condenável. Não, a igreja começou a usar a prensa também. Ela também queria que os seus livros, as suas cópias, saíssem mais rápidos. Lógico, a tradição de monges copistas manteve-se, mas foi diminuída. Existiam os monges ainda para fazer as cópias, porque a gente tem que pensar, quando criou-se a prensa, criou-se dois tipos de livro: os livros copiados à mão e os livros prensados. Isso traz para o mercado dois tipos de produtos: os prensados e os copiados. Tinha gente que ia querer livros copiados, tinha gente que ia querer livros prensados. Então, com o tempo, os livros copiados acabaram se tornando até itens de luxo. Porque por eles demorarem mais e levar mais tempo, e não serem tão mais usados como os de imprensa, ter um livro copiado era algo... Nossa, você teve dinheiro para investir nisso aí. A influência das ideias humanistas na fé cristã. Durante o Renascimento, aumentaram as críticas à Igreja Católica. A valorização do indivíduo, disseminada pelo pensamento humanista, contribuiu para que a fé pessoal ganhasse força, diminuindo o papel de mediação da Igreja entre o indivíduo e os textos sagrados. É aquela coisa de o homem ele é o centro do universo porque ele é capaz de compreender as coisas à sua volta. Dentro disso entrava a questão da fé. Apesar de que, em primeiro momento, era muito mais para questões naturais. Mas a fé entrou. E quando entrou, a ideia que se espalhava era que o indivíduo ele é capaz dele ler os textos sagrados ou pensar sobre a própria fé. Ele não dependia de uma grande instituição para redigir regras e ritos a serem seguidos para poder ter fé, professar a crença em Deus, por aí vai. O humanista holandês Erasmo de Roterdã, por exemplo, defendia que a fé podia se revelar de maneira simples, por meio da interpretação direta da Bíblia pelos fiéis, sem a necessidade de uma religião grandiosa com rituais complexos, como eu estava falando. Naquele período, diferentes pensadores passaram a condenar a autoridade do clero sobre os monarcas, e práticas comuns da igreja começaram a ser vistas de maneira negativa. A postura de alguns religiosos em relação à posse de riquezas era questionada, assim como o enriquecimento da própria Igreja Católica. Além disso, alguns de seus membros eram acusados de atos corruptos, como a simonia, que consiste na comercialização de objetos considerados sagrados. Então, dois pontos para a gente explicar aqui. A autoridade de clero sobre os monarcas. Como, inclusive, os reis, príncipes, duques, eles tinham fé, eles estavam sob influência das pessoas responsáveis por questões de fé, ou seja, o clero. Então, alguns humanistas achavam que essa influência da fé sobre os monarcas influenciava a política. Por quê? As questões de fé são muito pessoais, elas mexem muito com o indivíduo em si e com sua ideia de existência, de compreensão do mundo à sua volta. Então, os humanistas eles começaram a ver que, olha só, legal, bispo, tirar dúvidas do nosso rei quanto a por que na semana passada a colheita foi menor do que esperava, ou uma chuva inesperada bateu sobre tal cidade e virou um lamaçal. Ok, ele pode explicar isso com suas questões de fé,
nós explicamos com ciência. Mas, poxa, por que o bispo ou o padre de tal está falando pro rei como se agir no meio da política? Política não deveria ser a área dele, deveria ser a área do rei. O rei que deve decidir o que acontece no reino. Porque o bispo ou padre fala, o rei vai lá e faz. Essas coisas de influência de clero sobre o que acontecia no reino em si, de termos políticos, porque questão religiosa eles não vão ter muito argumento, porque de fato questões religiosas está na área do clero. Mas questões políticas incomodavam, porque eles começavam a achar que na verdade não existe rei, existe a igreja católica. Os reis são só figura figurativa, eles vivem obedecendo à igreja. E isso começou a incomodar muito os pensadores. E eles, incomodados, começaram a divulgar as ideias deles. A outra foi até em questão do enriquecimento da igreja, porque eles viam como uma contradição. A igreja está ficando muito rica, ficou muito rica durante a Idade Média, ficou muito poderosa, tinha territórios, tinha banco, tinha muito dinheiro e eles, os pensadores humanistas, eles achavam que isso estava indo contra o que o próprio Cristo pregou, de uma vida simples, de não se dar ao luxo, porque a riqueza afasta do reino dos céus. Então, eles estavam começando a achar que a igreja enriquecer, ela estava saindo do caminho que ela devia estar. E tinha, aí já dentro do meio cristão de fé, pensadores que achavam a venda de objetos sagrados algo horrível. Você não pode. Esse objeto tem a ver com a história da fé cristã. Você não pode estar ganhando dinheiro em cima disso. Isso aí por ser parte da fé cristã, tem que ser acessível a todos. Não tem que ser uma pessoa tem que ser dona disso e cobrar dinheiro para ver. E essas coisas começavam a incomodar muito porque tinham outras pessoas que também estavam incomodadas. Então, o incômodo de um é cativo do outro. E aí as ideias espalham. Muitas das críticas vinham de dentro da própria igreja, feitas por religiosos que desejavam moralizar a fé cristã. Esses críticos defendiam que os princípios cristãos não deveriam estar fundamentados em riqueza, luxo e ostentação. Riqueza e luxo é muito dinheiro, vivendo no conforto. Ostentação seria você pegar os bens que você tem e ficar mostrando. Olha como eu sou rico. Aqui tem um exemplo de luxo e ostentação do alto clero da igreja. No livro a gente tem a foto do interior da igreja de São João, construída no século XVI na Itália, que é decorado em ouro. É uma igreja muito luxuosa, muito rica. E está ostentando a riqueza que ela possui. E aí, com tantas críticas, tanta oposição à presença de tamanho luxo e riqueza, durante o século XVI, diante das críticas da Igreja Católica, ocorreram diversos movimentos de reformas religiosas. Aí a gente está entrando em reforma protestante, na página 325. Esses movimentos ficaram conhecidos como Reforma Protestante e deram origem a novas religiões cristãs, separando cristãos em católicos e protestantes. Essas reformas ocorreram em diferentes países europeus, apresentando características distintas, porém motivações semelhantes, como veremos adiante. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre alguns desses movimentos.
Então, a Reforma Protestante, ela leva esse nome porque ela foi formada por aqueles que protestavam contra a atual situação da Igreja Católica, que era a fé cristã. E eles se caracterizam como uma reforma porque a ideia original delas não era de separação, era de reformar a igreja como ela estava, mudar o que era para continuar sendo a igreja católica. Como as ideias não foram recebidas, em alguns lugares veio-se a ideia de separar, de criar uma igreja independente da igreja católica. As ideias de Martinho Lutero. O primeiro movimento de reforma protestante foi liderado pelo monge Martinho Lutero, na região da atual Alemanha. Lutero criticava a corrupção dentro da igreja e era contrário à venda de indulgência. Indulgência seria o perdão de atos considerados pecado. Na igreja católica, quem é católico sabe, mas para quem não sabe, a questão do perdão tem que ter a confissão com o padre. Isso é normal, isso tem desde a igreja ser igreja. A questão é que nesse período, desde a Idade Média na verdade, tinha-se a venda do perdão. A pessoa não confessava o pecado, ela pagava um dízimo, uma taxa, e aí o padre dava o perdão. Isso o Martinho Lutero considerava errado, e com o tempo até foi abolido da igreja. Ele escreveu um documento contendo 95 teses que contestavam práticas comuns na igreja. Em 1517, esse documento foi fixado na porta da igreja da cidade de Wittenberg, na Alemanha, gerando grande repercussão. Então, ele fez 95 teses. O que é tese? Ideias que eram praticamente críticas. São 95 críticas com coisas que a Igreja Católica estava fazendo. Aí ele foi lá, escreveu no papel e prendeu. Foi lá na porta da igreja de Wittenberg e pregou. E isso gerou repercussão por quê? A igreja, a gente tem que lembrar uma coisa. Eu acho que eu já falei em outras aulas. A igreja, ela é ponto central das cidades europeias. As cidades europeias, geralmente elas começam com uma igreja e a cidade vai sendo criada em volta da igreja. Nessa época, depois, lógico, mudou. No Brasil não é diferente. Aqui no Brasil, as cidades mais antigas do Brasil, elas começam na igreja. Aqui em São Gonçalo, o ponto de início da cidade de São Gonçalo é a igreja matriz de São Gonçalo. Aí se constrói uma capela e em volta dela vai construindo as habitações. E aí com o tempo a cidade vai crescendo. Foi assim com São Gonçalo, foi assim com Niterói, foi assim com o Rio de Janeiro e por aí vai. As cidades mais antigas têm essa característica. E por serem no centro da cidade, é onde as pessoas passam, onde as pessoas estão vendo. Aí as pessoas estão passando, estão vendo o papel ali. Lembrando, nem todo mundo sabia ler. Mas essa cidade em si não era cidade muito pobre. Era uma cidade um pouco rica. Então a quantidade da população que sabia ler e escrever era considerável. E quem não sabia ler ficava do lado e pedia: olha, você podia ler ali para mim, eu não sei o que está escrito. Aí a pessoa ali, nossa, que isso? Aí a ideia se espalhou. E por se espalhar gerou um grande tumulto. Após ser expulso da religião católica, Lutero fundou sua doutrina com base na ideia de que a salvação divina era concedida de acordo com a fé do indivíduo, e não por meio de rituais promovidos por uma religião ou suas instituições. Além disso, argumentou que a Bíblia devia ser interpretada pelos fiéis, sem necessidade de intermediação de clérigos. Para que isso fosse possível, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, viabilizando a leitura de textos sagrados do cristianismo para o maior número de pessoas. Então, aí vem a grande diferença. Ele foi expulso da Igreja Católica, não de primeira. Isso é uma coisa que o livro não se aprofunda muito,
mas eu quero falar para vocês. Primeiro, ele foi chamado por um bispo, porque algumas críticas, inclusive a das indulgências, eram coisas que dentro do meio católico também se questionavam. Então ele foi chamado por um bispo. O bispo perguntou para ele o que você quis dizer com essas teses e tal. Aí ele foi lá explicando. O problema foi que a maioria das teses elas iam contra ideias que não eram só ideias que podiam ser mudadas, iam contra dogmas. O dogma é uma verdade de fé inquestionável. O dogma é uma coisa que uma religião, não só católica, toda religião tem dogma. É uma coisa que as religiões elas falam que não existe mais por quê. É isso. É uma verdade. Uma verdade de fé. E o Martinho Lutero ele começou a criticar algumas verdades de fé. E aí ele foi mandado de volta para a Alemanha. Houve-se um julgamento e ele foi expulso. Porque pediu-se a ele que ele se desculpasse pelas teses, ele não quis se desculpar, aí ficou naquela coisa, eu não vou me desculpar porque eu acho que eu tô certo. A igreja falou, não, você tem que se desculpar porque eu acho que eu tô certo. Aí brigou, os dois, Martinho Lutero e a Igreja Católica, ele foi expulso. Aí ele funda a doutrina luterana, que vem da origem à Igreja Luterana, que tem como princípios que a ida para o céu ela é concedida com a fé da pessoa, a pessoa mesma lá. Se você tem fé o suficiente, você não precisa seguir esses rituais de igreja, não. Só a sua fé vai te salvar. Ele fez a interpretação da Bíblia dele, tipo, eu tô lendo a Bíblia e ele lê o texto e fala a ideia que ele tá tendo da Bíblia. Ele fala que qualquer pessoa pode fazer isso. O que é contra um dogma da Igreja Católica. De que o que a Igreja fala sobre a Bíblia é o que há. É o que é. O católico ele tem que aceitar aquilo, entender como aquilo faz parte da sua vida. Martinho Lutero não, ele falava, não, você pode ler, você lê, você interpreta da sua maneira e sua maneira pode estar certa. E ele fez a tradução. A tradução foi, digamos, o maior ato de revolta dele, porque existia uma lei da igreja que a Bíblia só podia estar em latim. Por que latim? Porque o latim era a língua oficial da igreja. A igreja era... nome da igreja católica é Igreja Católica Apostólica Romana. Romana porque ela virou, nos séculos finais de Roma, a religião oficial de Roma. Então, por ser uma igreja romana, ela manteve até hoje a língua oficial como o latim. E não importa que país estivesse, as Bíblias tinham que estar em latim, porque era algo da igreja. O Lutero não, ele pensou, não, se eu estou na Alemanha, eu quero que a Bíblia esteja em alemão, para que qualquer pessoa leia, porque quando as pessoas começaram a aprender a ler e escrever, elas começaram a aprender na língua delas. Eles podiam vir aprender latim, mas era uma opção. O que os humanistas regionais de cada país queriam eu quero que o meu povo saiba ler e escrever na sua língua. Então, o Martinho Lutero, ele fez a tradução para o alemão, para os alemães poderem ler. E aí isso depois inspirou outras pessoas a fazer traduções regionais. Aqui a gente tem uma foto de 2018 da entrada da igreja de Wittenberg, onde foi pregado as teses, e embaixo um retrato de Martinho Lutero. Consequências da Reforma Protestante. Entre as consequências da reforma promovida por Lutero estão as revoltas camponesas.
que se espalharam por grande parte do atual território da Alemanha, entre 1524 e 1525. Inspirados pela contestação à autoridade da Igreja Católica, promovida por Lutero, os camponeses se revoltaram contra o privilégio da nobreza e do clero, e passaram a exigir que alguns de seus direitos, que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais, fosse restituído. Em meio às revoltas, os camponeses saquearam e queimaram igrejas e castelos. O movimento foi violentamente reprimido pelos nobres, e os principais líderes foram torturados e mortos. Então, existia na região da atual Alemanha, que não era Alemanha, eram várias cidades e estados, a vontade de se contestar o dia a dia, que eles estavam passando por situações muito injustas, muito duras, e eles queriam mudar a situação de vida que eles estavam. E aí, o que aconteceu? Quando eles viram que o Lutero foi contra a Igreja Católica, que era de fato a maior força da Europa, era a maior influência religiosa, cultural, política até, eles se sentiram cativados a fazer sua própria revolta em seus territórios, em suas cidades, em seus países. E aí eles se revoltaram contra o clero e a nobreza, porque são as duas classes que sempre tiveram muitos privilégios. Só que é uma revolta de camponeses, então, apesar de serem muito numerosos, eles não tinham tantos equipamentos nem força para se fazer frente para sempre. Eles fizeram uma revolta exigindo seus direitos de volta, alguns direitos que foram abolidos. O uso de terras comunais seriam terras que ninguém é dono. Ela é comum de uma região, aí todo mundo planta, aí colhe e uma parte vai para o nobre. Mas isso era algo bom, porque a pessoa, além de ter o terreno da sua casa, tinha aquela terra comunal. Então era mais difícil passar fome. Mas esse direito naquela região tinha sido abolido. E aí eles se revoltaram. E se revoltaram com outras coisas também, muito em questões de privilégio. Coisas de, digamos, clero e nobreza não pagam imposto. Clero e nobreza pode ficar... fazer a sua casa com vários terrenos sem que o reino vá lá e cobre dele um imposto X, ou os impostos eram muito pequenos. Eles têm privilégio na hora de escolher a colheita. Essas coisas revoltaram os camponeses. Eles fizeram uma revolta, queimaram e saquearam igrejas e castelos, mas os príncipes e os reis alemães não gostaram e foram para cima deles. Indo para cima deles com muita força, com um exército realmente, de soldados de verdade, reprimiu o movimento e prendeu e matou os principais líderes. Torturou e matou os principais líderes. Calvinismo. A doutrina defendida por Lutero foi propagada para outras regiões. Na França, o teólogo João Calvino passou a difundir ideias protestantes, sofrendo perseguições em seu país. Ele mudou-se para Genebra, na Suíça, em 1536. Ao longo dos anos, Calvino desenvolveu uma doutrina própria, o calvinismo, que se caracterizou pela crença na predestinação, ou seja, as ações humanas não poderiam interferir na salvação dos indivíduos, pois o destino de cada um já estaria determinado por Deus. De maneira geral, a doutrina fundada por Calvino atraiu a simpatia da burguesia, pois o sucesso financeiro gerado pelo trabalho dos artesãos, comerciantes e outros portugueses era valorizado pelo calvinismo, sendo considerado um dos indícios de que a pessoa estava predestinada à salvação. Aí vem outro tipo de reforma protestante, do teólogo João Calvino, que era francês. Ele começou a divulgar as ideias dele na França, de que não adianta o que você faça. O seu destino está definido por Deus antes de você nascer. Então, não importa o que você faça, você vai
pro céu, pro inferno, por aí vai. Mas tem coisas que você pode fazer durante sua vida que vai te dar pistas para onde você vai. E essa era uma ideia que os burgueses gostavam muito. Por quê? Se as coisas que eu faço na minha vida podem dar uma dica para onde eu vou, então, se é para onde eu vou é bom, quer dizer que se meu trabalho dá sucesso, isso é bom, eu tô dando uma dica que eu tô indo pro céu. Então o trabalho no calvinismo foi valorizado por quê? Porque segundo as ideias de João Calvino, os sucessos em vida de eu consegui erguer minha casa sozinho, nossa, eu consegui fazer uma venda incrível e ganhei muito dinheiro, eu consegui um novo emprego, eu consegui passar na faculdade, eu consegui me formar em direito, por aí vai. Essas coisas são pistas de que a sua vida está sendo favorecida por Deus e por isso vai para o céu. E os burgueses abraçaram essa ideia, e na Suíça é que de fato começou a espalhar o calvinismo. E aí a gente vai para a terceira, porque da Reforma Protestante tem três grandes: o luteranismo com Lutero, o calvinismo com João Calvino e a Igreja Anglicana. Na Inglaterra, o movimento reformista partiu do próprio Estado, sendo comandado pelo rei Henrique VIII, que pretendia limitar o poder exercido pela Igreja Católica no país. Então, ele já era um indivíduo que não gostava muito da influência da Igreja na política. Ele no início, ia aceitando porque estava na cultura, aceitar o que os padres e os bispos falavam. Mas depois de um tempo, ele começou a se incomodar demais, principalmente por causa de uma questão. O início da reforma na Inglaterra ocorreu após o desentendimento entre o Henrique VIII e o Papa, foi diretamente com o líder da Igreja Católica. O monarca pediu a anulação de seu casamento com a rainha Catarina de Aragão, por não conseguirem gerar um herdeiro do sexo masculino. Então, eu acho que a maioria das pessoas sabe, não sei se vocês também sabem, para a Igreja Católica não existe divórcio. Divórcio é algo inimaginável. O que podia acontecer, o máximo que pode acontecer até hoje é a anulação do casamento. Mas professor, qual a diferença? Digamos, o divórcio, num processo de divórcio, se aceita que houve um casamento e por motivo X ou Y ele chegou a um fim. Isso a Igreja Católica não aceita de jeito nenhum, até hoje. A anulação do casamento quando se casa, o padre faz várias perguntas. Promete amá-la e respeitá-la na saúde e na doença? Sim. Na riqueza e na pobreza? Sim. Até que a morte se separe? Sim. Preste bem atenção, a pessoa está falando sim para algumas perguntas. Essas perguntas são promessas de casamento que elas têm que ser cumpridas. E outras coisas também, dentro da relação de matrimônio, que existe uma diferença. O casamento pode ser até civil. O matrimônio é uma coisa religiosa que está dentro de algumas religiões, dentre elas a Igreja Católica. Então, o sacramento do matrimônio, que é uma característica religiosa da Igreja Católica, ele tem que ser cumprido algumas coisas para se dizer esse casamento realmente aconteceu. E o Henrique VIII estava pedindo a anulação do casamento com a rainha Catarina de Aragão, que era da Espanha, porque ela não estava dando a ele filhos homens, o que na tradição da época ele não estava tendo herdeiros. Se bem que depois isso acaba, porque a gente tem hoje a rainha Elizabeth, que é a mulher, mas ele queria um herdeiro homem. E o Papa não queria. O Henrique VIII pretendia se casar com Ana Bolena, que estava grávida dele, era uma amante dele. Isso quer dizer, a amante dele estava grávida, ele gostava mais da amante do que da mulher e queria se casar com ela. E o Papa não deixava. Por quê? Catarina de Aragão era espanhola.
A Espanha era um grande reino católico, e o rei da Espanha, que era pai de Catarina, não ia gostar de ver sua filha sendo rejeitada por um outro rei só porque ela não estava dando a ele filhos homens. E dois, não existia nada no casamento de Henrique VIII e Catarina de Aragão que justificasse uma anulação. Então ele não deu a anulação. Assim, em 1534, aproveitando-se dessa situação, o rei rompeu com o catolicismo romano e adotou medidas que restringiram o poder da igreja e do papado na Inglaterra, iniciando o processo de reforma que culminou na fundação da Igreja Anglicana. Além de anular o poder da Igreja Católica no país, o Estado tomou posse de suas terras e demais riquezas. Então, o que ele fez? Ele falou: você não quer me dar a anulação? Então tá legal. A gente cortou relações. Ele aproveitou a situação que estava tendo várias reformas e falou: vou nessa. Ele fez a reforma dele. Ele expulsou a Igreja Católica. Só que ele não expulsou só por expulsar. Ele tomou todas as terras e riquezas da igreja e ele fez, com o tempo, uma igreja chamada Igreja Anglicana, em que o rei inglês também é o líder da Igreja Anglicana. Então, questões de política e fé, é o rei que decide. Ele fez isso porque ele não queria mais ser dependente de decisões do Papa em certas questões, principalmente casamento. E, além disso, ele fez isso porque ele quis. Ele se viu à vontade, ele viu que, eu vou fazer e ele já está cheio de problemas com outras reformas, ele não vai ter como lidar com a minha. Ele fez. Ele aproveitou a situação e fez. E o Henrique VIII, ele se casou com a Ana Bolena, se separou da Catarina de Aragão, e depois ele teve vários outros casamentos. Porque ele foi tendo casamentos até ter um filho homem. O Zwinglianismo e o Anabatismo. Alguns movimentos reformadores europeus tiveram um alcance menor que os citados anteriormente. Então, protestantismo, calvinismo e anglicanismo são os três grandes reformas protestantes, mas houveram outras, várias. Conhece a seguir dois desses movimentos. O Zwinglianismo. Essa doutrina se caracterizou por contrariar muitos dos rituais católicos, como a celebração de missas e o culto à imagem dos santos. Afirmava, além disso, que a Bíblia era a única portadora da palavra de Deus. Então, esse aí era um movimento protestante, que ele era mais radical, e ele falava que o que está escrito na Bíblia está escrito na Bíblia. É a verdade absoluta e ninguém pode contestar. Ninguém pode interpretar. É aquilo ali, pronto, final. E eles eram muito, tipo, qualquer pergunta você vai na Bíblia e ela dá a resposta. Anabatismo. Os anabatistas não aceitavam que o batismo fosse feito em crianças, o que vai completamente contra a doutrina católica, pois acreditavam que somente pessoas adultas tinham condições de decidir sobre sua religiosidade. Eles costumavam formar comunidades isoladas, nas quais todo o cotidiano de seus membros era pautado pela religião. Diversos princípios do anabatistas influenciaram outros grupos religiosos, como os quáquers e os batistas. Esse é um caso, tipo, não se batiza criança quando criança. Não se batiza crianças, só se batiza quando ela é adulta, ela pode escolher. Mas isso ia contra as ideias católicas. Aí se a gente entrar, a gente vai começar a ter uma outra aula. Mas se ia contra doutrinas católicas, porque o batismo seria o perdão do pecado original, de Adão e Eva. E aí, se não desse o batismo para uma criança, a criança morria, ela morria em pecado. Era a ideia. Por isso se batizava quando criança. Bem, a gente chegou no final da nossa aula. Foi um vídeo bem extenso. A gente chegou em 55 minutos. Eu vou passar para casa as páginas 324 e 328. Beleza, turma? Se sobrou algum tempinho, vamos lá no grupo que eu devo passar algumas anotações. Se não, a gente encerra nossa aula por aqui. Valeu, até a semana que vem.